O ministro Flávio Dino, do STF, determinou a abertura de um procedimento apartado para apurar possíveis irregularidades na destinação de emendas parlamentares a entidades ligadas à produção do filme Dark Horse, que retrata a campanha presidencial de Jair Bolsonaro em 2018. O tema, até então, era tratado na ADPF do Orçamento Secreto. No despacho, o ministro aponta suspeitas de desvio de finalidade da destinação de emendas parlamentares ao Instituto Conhecer Brasil e à Academia Nacional de Cultura, que estão ligadas à produção do longa. Meu caro Rodolfo Borges, mais uma vez a coisa se aprofunda justamente nesse que parece ser um grande teto de vidro, que é o financiamento do filme. Um filme, por todos os tipos de métricas, já considerado caríssimo e nebulosíssimo do ponto de vista de financiamento. Esse cavalo de Troia aí, né? Esse cavalo negro, né? O Dark Horse, o azarão. Olha, é um problemaço para a família Bolsonaro. A gente, obviamente, é o início de uma investigação. Tem que investigar, saber se essas emendas estão corretas, se foram administradas corretamente. O Flávio Dino já está lidando, aliás, com essa questão das emendas. O que eu não gostei foi ali de ver que, aparentemente, essa investigação vai seguir sigilosamente. Não precisa disso. A gente tem que investigar as claras. Para todo mundo saber o que está acontecendo. De fato, tudo que envolve esse filme, ele é esquisito desde o início e agora também virou suspeito. Porque as imagens surgiram, lembra aí, faz uns meses, e até virou meme aí na internet, porque o pessoal começou, a gente fez até uma menção aqui no programa sobre o pessoal indicando atores para interpretar o Carlos Bolsonaro, o Eduardo, né, esses personagens aí da política brasileira recente, e o que parecia ali ser só motivo para meme acabou se tornando um grande incômodo para a família Bolsonaro e, inclusive, com perspectivas de investigação. Tem essa aí, já tem, o Wilson noticiou aqui ontem, a perspectiva da investigação de se o Eduardo Bolsonaro estava sendo patrocinado, sustentado nos Estados Unidos com esse dinheiro que seria para o filme. O Eduardo Bolsonaro ontem à noite negou, disse que não recebeu nada desse dinheiro, que se isso tivesse acontecido. Inclusive o governo americano já ia ter interferido de alguma forma, o que eu não entendi exatamente qual foi o raciocínio que ele fez, porque ele poderia muito bem receber de alguma outra forma esse dinheiro. Até porque é uma empresa de um advogado dele. Quer dizer, realmente, olha, muita suspeita em relação a isso aí, vai dar muita dor de cabeça para a família Bolsonaro. Pode ser que não prejudique tanto a candidatura do Flávio, mas vai ter, aparentemente, aí já ocorreram, já tem um monte de desmembramento dessa história, o que indica que, ainda que não venha a surgir mensagem nova, e pode ser que venha a surgir alguma mensagem nova, a questão ela vai perdurar sim e vai entrar pelo período eleitoral desse ano. Wilson Lima. Olha, mais um problema para a família Bolsonaro, viu? E é um problema duplo, né? Primeiro, porque você tem mais uma investigação nas costas. Segundo, porque quem comanda essa investigação é o Flávio Dino. Então, assim, que é um juiz rigoroso, ele tem as suas características, né? Tecnicamente, o Flávio Dino, não dá pra gente falar nada do Flávio Dino, tecnicamente ele é muito bom, né? No Supremo fala-se até que tecnicamente ele é equiparado até o Gilmar Mendes, da sua capacidade intelectual e processual. Agora, sim, é um problemaço, porque o que acontece, Nath? Vamos entender essa história, porque essa investigação quem pede é a Tabata Amaral e a bancada do PSOL na Câmara. Eles suspeitam do repasse de emendas de parlamentares ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro para o financiamento do Dark Horse. Primeiro ponto. A partir desse momento, esse fluxo financeiro, ele já há uma corrente que aponta que parte desses recursos que caíram nas produtoras foram diretamente para um fundo ligado ao Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, no Texas. Então, a linha a suspeita nesse caso é que dinheiro do Congresso, dinheiro público, tenha passado por uma empresa privada e, no final das contas, tenha desaguado nas contas da família Bolsonaro. Então, isso é um problemaço. É um problemaço, porque essa investigação não vai demorar, não vai ser uma investigação rápida, vai ser uma investigação de 2, 3, 4 meses. E, gente, imagine a situação. Imagine o problema de você ter essa investigação e ela pode estourar às vésperas das eleições. Então, esse é o ponto. Então, assim, dependendo do que vier daí, dependendo do desenrolar do que achar a Polícia Federal e dependendo das decisões do próprio ministro Flávio Dino, olha, eu não duvido, sinceramente, eu não duvidaria de ter imagem de Polícia Federal fazendo busca e apreensão em endereços ligados à família Bolsonaro às vésperas das eleições. E isso pode mudar o rumo da campanha desse ano, sim. Ricardo? Bom, em primeiro lugar, né, o valor que a gente está falando é um valor tão
tão astronômico para um filme que relativamente deveria ter um orçamento modesto. Não estamos falando de uma superprodução hollywoodiana. Ontem mesmo eu estava até lendo a respeito disso, e há uma comparação muito pertinente com aquele filme, um filme muito famoso chamado Conclave, que é aquele a respeito da escolha do novo Papa, com Isabelle Rossellini, com um elenco de primeira que custou 20 milhões de dólares, ou seja, seriam valores inferiores do que estaria custando esse filme aí. Então, é um valor muito alto para uma produção que deveria ser modesta. Isso por si só já chamaria atenção, ainda, né, que não tivesse toda essa questão relacionada ao Flávio Bolsonaro, agora por causa do vazamento dos áudios, diretamente com o Daniel Vorcaro. Mas como, para além disso, ainda tem as questões envolvendo emendas parlamentares, e aí é claro que tem sim verba pública, e mesmo que não seja através das emendas parlamentares, a gente já falou sobre isso ontem, nesse rolo todo do Banco Master, tem muito dinheiro público, tem muito fundo de pensão de Estado, tem muito dinheiro de banco estatal envolvido nessa falcatrua toda do Daniel Vorcaro. E como eu sempre digo, Inácio, o dinheiro, né, ou os dinheiros, eles não têm carimbo, não têm gavetinha. Quando o dinheiro entra num caixa de uma empresa, se parte desse dinheiro veio de forma lícita e parte veio de forma ilícita, tudo está contaminado. Ninguém pode dizer assim, né? O Flávio Bolsonaro não pode alegar em sua defesa o seguinte: olha, o dinheiro que eu pedi para o Daniel Vorcaro é o dinheiro que o Banco Master lucrou com as operações corretas. Não existe essa separação. Todo o dinheiro do Banco Master, ele está contaminado por todas as falcatruas que ocorreram. Então é a mesma coisa, não tem como separar o que foi de emenda, o que foi de picaretagem, está tudo contaminado. E quando chega numa cifra dessa astronômica, de 20 milhões de dólares, 130 e tantos milhões de reais, é claro que tem uma suspeita muito grande. E para piorar, quando ele vem também, em sua defesa, dizer o seguinte, porque ele foi perguntado e confrontado com a questão: aonde que o dinheiro entrou? Para quem o dinheiro entrou? Não, eu não sei, é num fundo. E onde que está escrito isso? Não, eu não sei, os advogados é que me falaram, eu não vi os documentos, está sob sigilo. Vamos lembrar que os Estados Unidos são um país altamente protecionista nas garantias legais individuais e também empresariais. Não se quebra com a facilidade que se quebra aqui no Brasil sigilo bancário, fiscal de uma pessoa física ou jurídica nos Estados Unidos. Lá tem que ser alguma coisa muito séria, e principalmente relacionada à segurança do país, à soberania do país, a questões estratégicas. Não é fácil você chegar, principalmente através de um pedido da Justiça do Brasil, pedir a uma corte americana para poder quebrar o sigilo de um fundo, para saber se o dinheiro que chegou nesse fundo, através de um terceiro no Brasil, foi para a produção do filme ou se o Eduardo Bolsonaro utilizou. Então isso tudo é um jogo de palavras que o Flávio se utiliza no momento para, no final da conta, dizer assim: olha, tá vendo, não tem recibo, né? Não tem nada no meu nome, não tem nada no nome do meu irmão, então isso tudo é ilação e perseguição contra mim. Olha, a situação, eu vou manter aqui, assim, essencialmente é inexplicável, tá? Há uma relação hoje do nível do Flávio Bolsonaro exposta por essas mensagens. Mas ainda é pior do que isso, porque mesmo as explicações que eles estão dando não contemplam o problema. Então, o Ricardo já mencionou aí, o dinheiro do Master era privado, o que já é questionável, a gente falou isso aqui, porque tinha dinheiro público no Master. Mas aí vem a emenda parlamentar, que é o dinheiro público mesmo. Então, um fato dessa questão, ele já anula uma outra explicação. E aí eles têm que apelar para a retórica. Então, olha, hoje o brasileiro ele tem que estar numa bolha muito restrita e numa vibração muito parecida com a vibração da família Bolsonaro para aceitar tudo o que está sendo dito pelo Flávio Bolsonaro, pelo Eduardo e pelo Carlos, que menos explicação dá e mais ataque distribui, porque isso é parte também da estratégia, para se contentar com o que eles estão dizendo nesse momento. E, de fato, aparentemente, o melhor que pode acontecer para a família Bolsonaro agora é o tempo passar. Só que o problema, como o Wilson vem destacando aqui, é que essa passagem do tempo, ela não garante nada, porque pode aparecer mensagem nova, como apareceu ontem, inclusive, um convite para o próprio Jair Bolsonaro assistir ao filme, com o Vorcaro, né? Aliás, um convite para o Vorcaro assistir ao filme com o Jair Bolsonaro. Pode aparecer mensagem nova, porque está lá o celular, e o vazamento, apesar aí do empenho do ministro André Mendonça e da vontade dele, provavelmente vai continuar acontecendo. E mais do que isso, tem investigações. Então, ainda que essas investigações, essa iniciada hoje pelo Dino, essa que a Polícia Federal diz que vai começar a fazer em relação ao Eduardo Bolsonaro, a por que ele está lá nos Estados Unidos, com que dinheiro que ele se mantém, ainda que elas não deem em nada, vai ter novidade, vai ter decorrência dessas investigações a partir das próximas semanas. Então, esse assunto, de fato, ele não vai morrer. E é aquilo, a gente está falando aqui. Pode ser que isso não prejudique a pré-candidatura do Flávio a ponto de evitar que a candidatura venha a acontecer. Mas, obviamente, isso terá um impacto nesta eleição e pode, inclusive, ser determinante
para que o Flávio Bolsonaro não consiga se eleger presidente da República. Então já era um candidato que a gente tratava como um candidato frágil, não só pelo próprio histórico dele, como pela história do pai dele. Agora ele se tornou ainda mais fraco. Do outro lado, a sorte dele é que tem um presidente da República fraquíssimo. Talvez ali no nível da Dilma Rousseff, com um pouco mais de habilidade e história política. Mas o Lula também está frágil. Então são dois candidatos, os principais, muito frágeis, cujas grandes vantagens são as fragilidades de um e de outro. Porque agora, o melhor que pode acontecer, eu falei ao tempo passar para o Flávio, mas é acontecer alguma coisa de ruim com a candidatura do Lula, que é, aliás, a dinâmica que se estabeleceu entre esses dois desde que o Jair Bolsonaro apontou o seu filho 01 como o seu sucessor aí na campanha eleitoral. Agora, Rodolfo, rapidamente. Agora, Rodolfo, só uma observação rápida. Para mim, só tem uma explicação para esse filme custar 144 milhões de reais, que daria 26 milhões de dólares, não é isso? Me corrija se eu estiver equivocado. 134 e 24. 24 milhões. Só tem uma explicação. O staff do filme olhou o roteiro, porque acho que o roteiro é do Mário Frias, né? Deve ter olhado o roteiro, olhou assim, rapaz, esse roteiro é muito ruim. Quer saber? Eu vou cobrar 3, 4 vezes mais, porque para aguentar esse roteiro, meu amigo, aguentar essas falas, eu vou ter que ser muito bem pago. Para mim, só essa explicação, né? Porque tem aquele ator famoso, que eu não sei nem pronunciar o nome dele. Me ajuda aí, Inácio, por favor. Jim Caviezel, exatamente. Ele olhou assim, ele pensou, rapaz, quer saber, para fazer um ex-presidente, olha, eu vou ter que cobrar caro mesmo, porque não vai ser fácil, não. Oi, Ricardo. Wilson, eu queria te pedir um favor. Você que está em Brasília, toda hora você está entrevistando os congressistas e talvez tenha até a oportunidade de entrevistar o Flávio a qualquer momento. Quando alguém vier com essa história de dinheiro privado, para além de tudo isso que a gente falou, faz uma pergunta para mim e fala assim, o Ricardo Kertzmann que está pedindo para perguntar aqui é o seguinte, quer dizer que o dinheiro privado está tudo ok. Se fosse o dinheiro de uma banca de bicho, se fosse o dinheiro lá de um cafofo de drogas do Fernandinho Beiramar, qualquer dinheiro ilícito, né? É privado, então está tudo bem? Eu realmente gostaria de ouvir uma explicação dessa.